Tudo começa com 2.000 soldas para construir uma carroceria de alumínio toda feita à mão. É preciso ter técnica e percepção. O couro é cortado com precisão a laser e apenas o melhor servirá. Tem de ser perfeito ao toque e ter o cheiro certo. Uma peça de couro absolutamente perfeita. Madeiras exóticas se transformam em belas peças automotivas. A arte da imitação de livro ganha vida. A beleza majestosa se harmoniza com a força espetacular de um potente motor V12. É como estar sob um tapete mágico. O Rolls-Royce é mais do que o carro mais luxuoso do mundo. Ele é um ícone da engenharia britânica. Tudo tem de ser de primeira classe. Somente em um lugar encontramos tudo isso. Na mega fábrica dos automóveis Rolls-Royce. Mega Fábricas Rolls-Royce. O Rolls-Royce Phantom poderia ter se chamado Fênix, porque representa o renascimento da lendária fabricante de carros no estilo espetacular do século XXI. Ele não apenas tem todos os acabamentos régios que se espera. Um interior suntuoso envolto em couro europeu de primeira. Mais madeira polida do que se vê em salas de jantar. A lendária marcha silenciosa. Como também oferece maravilhas tecnológicas tais como cobertura interior do teto em fibra ótica. Sistema de som Lexicon de 420 watts, com 15 saídas e 9 canais. Mudança de câmbio automática de 6 marchas. E muito, muito mais. A marca Double R Motorcar renasceu com uma transfusão de alta tecnologia pela proprietária atual, a BMW. Entretanto, o Phantom continua tão britânico quanto os guarda-chuvas embutidos em suas portas. Isso mesmo, cada carro vem com guarda-chuva revestido de Teflon que surge ao toque de um botão. Temos o conforto interior do couro e da madeira, que além de lindamente trabalhado, o torna o mais belo carro do mundo. Mas não deixe que seu exterior sóbrio, severo e aristocrático engane. No fundo desta beleza régia pulsa um possante V12 capaz de impelir esse colosso de 2,5 toneladas de 0 a 100 km por hora em apenas 5,9 segundos. Quando se fala em velocidade, ele é o máximo. O novo proprietário de um Phantom, Chuck Kavitsky, sempre quis ter um Rolls-Royce. Rolls-Royce significa qualidade excepcional, beleza clássica, desempenho surpreendente. É o melhor, simplesmente o melhor. A fabricação desse Tour de Force exige o bom gosto de 3 mega fábricas em 2 países. Goodwood, na Inglaterra, é o lar da premiada e moderníssima fábrica do Rolls-Royce. Aqui, uma legião de artesãos manufatura cada carro de acordo com a vontade do comprador. É um processo que leva no mínimo 2 meses para ser completado para cada carro. Em Dingolf, na Alemanha, a carroceria de alumínio e aço recebe um tratamento contra a corrosão. Mas o Phantom nasce em Unterhallerau, na Alemanha. Aqui, mais de 200 pedaços de alumínio extrusado e 300 peças de liga são derretidos e soldados para formar o chassi e a carroceria super fortes. Para começar, são soldadas as partes de alumínio em estruturas que mantêm as peças em um alinhamento quase perfeito. Cada estrutura proporciona uma plataforma personalizada para construir uma parte específica do chassi.
Soldada inteiramente à mão, a carroceria de alumínio do Phantom é a maior já fabricada para um carro. A utilização de alumínio em vez de aço torna o Phantom centenas de quilos mais leve e seu chassi mais rijo do que o de um carro de Fórmula 1. Porém, sua fabricação é um grande desafio. É complexo porque quando você solda as peças de alumínio, sempre há uma distorção. E como deve ser absolutamente perfeito, é importante que os operários saibam manusear o material. O desafio da solda de alumínio é que se você for rápido demais, ela pode ficar defeituosa quando esfriar. E se você for lento demais, você se arrisca a queimar o metal, destruindo a peça. Para fazer a solda em alumínio, é preciso ter habilidade e sensibilidade. De 100 pessoas que aprendem a fazer a solda, apenas 10 conseguirão fazê-la. Quando as 2.000 soldas são feitas corretamente, o resultado é uma superestrutura, notavelmente forte e rígida. Seriam necessárias 4 toneladas de força para dobrar uma peça de 1 metro em apenas 1 grau. Agora, um momento transformador. A colocação dos painéis da carroceria. O peso da carroceria de alumínio é de 550 quilos, 200 quilos mais leve do que o seu rival mais próximo. O procedimento mais difícil é soldar a estrutura do teto. Primeiro, eles encaixam o enorme painel do teto de alumínio. Para evitar que o calor da solda distorça o teto de alumínio, 2 operários devem soldar ambos os lados do teto exatamente ao mesmo tempo. Os 2 devem iniciar e terminar a solda precisamente ao mesmo tempo, sem interrupção. Esse procedimento simultâneo equaliza o impacto do processo de solda pelo teto e evita distorção. Esta solda de 40 centímetros é uma das mais longas soldas contínuas de alumínio na indústria automotiva. E apenas 6 dentre 150 operários são capazes de fazê-la. Infelizmente, a longa solda deixa uma marca feia. Mas esperem até que esse artesão trabalhe nela. Ele irá lixá-la até que fique lisa como vidro. O mesmo cuidado é tomado com o restante dos painéis da carroceria do Phantom. Em algumas fábricas é necessário menos de 1 hora para construir um carro inteiro. Enquanto que aqui esse tempo é gasto para o encaixe de apenas uma peça. Os técnicos medem repetidamente cada pedacinho, fazendo ajustes mínimos, até que tudo se encaixe perfeitamente. Quando todas as peças estão instaladas, o carro é chamado de carroceria em branco. O termo é uma alusão aos primórdios da indústria automotiva, quando as carrocerias eram todas pintadas com uma tinta primária branca. Essa constante atenção aos detalhes é uma prática comum na Rolls-Royce desde o início da companhia. Em 1903, um engenheiro pouco conhecido chamado Henry Royce comprou seu primeiro carro. Insatisfeito com a qualidade da fabricação, ele resolveu construir seu próprio carro. E o carro ficou tão bom que Royce logo chamou a atenção de Charles Rose, proprietário de uma bem-sucedida concessionária em Londres. Os 2 se uniram com um objetivo: fabricar os melhores carros. Eles visavam a excelência, e isso é comprovado pelo fato de que cerca de 65% dos produtos da Rolls-Royce ainda estão rodando. E nenhuma outra fábrica no mundo chega sequer perto dessa porcentagem. Em 1906, a Rolls-Royce lançou um carro que se tornaria uma lenda automotiva, conhecido como Silver Ghost.
Depois de suportar 24 mil quilômetros de teste de resistência, ele ganhou a reputação de melhor carro do mundo. Mais de 7 mil desses carros lendários foram fabricados, e eles se tornaram a base do sucesso da companhia. O Silver Ghost era um carro incrível, muito bem desenhado, muito durável e cumpria com o que se esperava dele. Era uma coisa maravilhosa. De 1907 a 1925, ele foi o carro mais luxuoso do mundo. A Rolls-Royce Motor Car Division prosperou, tornando-se a opção de veículo de dignatários e celebridades. Em 1980, foi adquirida pelo conglomerado britânico Vickers. Entretanto, logo tornou-se claro que a velha marca precisava de um novo sopro de vida. Eles o encontraram em 1998 com a nova proprietária, a BMW. A BMW construiu uma nova fábrica para a Rolls-Royce em Goodwood, na Inglaterra, com um objetivo: fabricar o carro manufaturado mais luxuoso do mercado, unindo o artesanato com nova tecnologia. O Phantom, introduzido em 2003, foi o primeiro fruto da nova geração de automóveis Rolls-Royce. O Phantom exprime o que se espera de um Rolls-Royce. Primeiro, tem de ter presença. Segundo, tem de ter um bom desempenho, o que é mais do que adequado. E tudo isso de forma muito refinada. Dingolfing, Alemanha. Uma carroceria do Phantom, finalizada em branco, chega de Unterhallerau, próximo dali. O chassi e a carroceria de metal precisam de uma camada protetora para se prevenir contra ferrugem e corrosão. É um processo de multietapa chamado revestimento eletrolítico, ou e-coating. O Phantom passa por uma esteira de mecanismo articulado chamada Roadway, que é uma mistura de carro e parque de diversões. O carro é submerso em uma série de 7 banhos, enquanto a esteira gira a carroceria até 360 graus para garantir uma camada uniforme dentro e fora. A roadway é mais comprida do que 3 campos de futebol e leva 45 minutos para cada carro passar por ela. Os banhos de níquel, manganês e fosfato de zinco limpam e retiram a gordura da carroceria e adicionam uma camada anti-corrosão antes da pintura. Então é a vez do e-coating. O carro recebe uma carga elétrica positiva e é mergulhado em um tonel contendo tinta primária de carga oposta. A exemplo do que acontece entre metal e ímã, os sólidos de tinta no banho aderem à carroceria de metal. Por fim, cada milímetro do carro, por fora e por dentro, é coberto com uma camada de tinta primária à prova de corrosão. A esteira leva a carroceria em branco para um forno, onde ela fica durante 70 minutos a uma temperatura de 170 graus centígrados, para que haja total aderência do e-coat ao metal. Então, o novo Phantom está pronto para ser transportado para a Grã-Bretanha a fim de se tornar um automóvel Rolls-Royce. Cada carroceria em branco do novo Phantom é transportada para a Grã-Bretanha e entregue aqui na sede da Rolls-Royce e sua fábrica em Goodwood. A fábrica de Goodwood é constituída de 3 prédios principais: o pavilhão, onde fica a administração da companhia, o centro de acabamento de superfície, onde os Phantoms recebem sua pintura e polimento extraordinários, e a montagem, onde um exército de artesãos transforma a carroceria de cada Phantom em um luxuoso apartamento sobre rodas. A fábrica foi propositalmente projetada para ser eficiente em termos de energia e ecologicamente correta, e ainda capaz de beneficiar a manufatura ao mesmo tempo.
É um grande resultado para os que vêm trabalhar aqui e para os clientes que vêm ver seus carros sendo construídos ou quando vêm realizar uma compra. O centro de acabamento de superfície é onde as carrocerias recém-entregues começam sua longa jornada de meses pela fábrica de Goodwood. Primeiro, a pintura. Os Rolls-Royce são famosos por sua pintura impecável. 5 camadas de tinta, incluindo o e-coat, a tinta primária, a cor e 2 camadas de proteção criam uma profundidade de cor incomparável e um brilho de espelho, como o acabamento polido de um piano. O acabamento de um piano compara-se a um espelho pela suavidade. Você pode ver seu rosto no polimento final. Conseguir esse padrão envolve um processo de 22 estágios que combina precisão robótica com habilidade manual. No total, são aplicados 45 quilos de tinta. O spray é aplicado manualmente em todas as portas e nos trechos onde o robô não alcança, como as dobradiças redondas. Depois, o robô assume e aplica a tinta primária no exterior do carro. Os únicos robôs utilizados em Goodwood são os da oficina de pintura e são empregados por uma razão específica. A cor da tinta pode variar um pouco dependendo da espessura. Utilizando os robôs, podemos assegurar exatamente a quantidade certa de tinta aplicada no carro. Seria difícil conseguir isso aplicando o spray manualmente. Os 2 robôs aplicam então exatamente 100 mililitros de tinta primária por minuto, para que haja uma camada completamente uniforme. Em seguida, é hora de aplicar a cor. É aqui que cada Phantom começa a manifestar sua identidade única. Existe uma extensa seleção de cores padrão. Mas se você tiver dinheiro, poderá pedir o tom que desejar. Temos uma paleta com cerca de 44 mil cores. 44 mil cores. Seu carro pode combinar com um iate, ter uma combinação de cores ou até a cor de uma bolsa favorita. Basicamente, pintamos qualquer cor que o cliente queira. A chave para se obter o acabamento perfeito é dada pelos operários, que utilizam jatos de areia para alisar perfeitamente o carro depois de aplicadas a cor e as camadas transparentes, uma tarefa que requer mais habilidade do que se imagina. Conforme a superfície da tinta vai perdendo sua aparência ondulada, a pessoa, trabalhando no carro, pode, na verdade, sentir uma mudança de tom, que indica que ele chegou no ponto de interromper o trabalho. É um processo muito difícil, exige muita concentração e habilidade, o que não encontramos em um robô. Depois da última camada transparente, os operários aplicam o polimento em cada carro durante 5 horas. Finalmente, um inspetor examina o carro inteiro, marcando a menor imperfeição encontrada com um giz de cera. Se houver uma manchinha minúscula que não possa ser consertada aqui, o carro não continua. Nossa meta é a perfeição. Mas se encontrarmos um defeito após o polimento, temos uma equipe para trabalhar no carro e deixá-lo perfeito. A primeira coisa que o cliente vê quando se aproxima do carro é o acabamento. E se não for bom, é sinal que o resto também não é. O Phantom só deixará o centro de acabamento de superfície quando cada milímetro mostrar um acabamento perfeito. É o melhor acabamento em pintura do mundo. Você tem um carro que se destaca tanto quanto a marca Rolls-Royce. O prédio de construção imenso de 12 mil metros quadrados é onde a concha brilhante do Phantom é transformada em um automóvel de classe mundial. Mas leva tempo. Em média, a fabricação de cada carro leva 450 horas. E a fábrica apronta somente 5 carros por dia. A fabricação começa em uma área conhecida como pré-montagem. Aqui, equipes associadas fabricam os componentes principais, tais como portas, painel de instrumentos e sistema de transmissão.
Aqui na Rolls-Royce, temos uma situação única, onde o carro é feito à mão. E o fato de trabalharmos com madeira e couro, que são produtos naturais, torna tudo mais difícil. Um dos procedimentos singulares na pré-montagem é a preparação da assinatura sobre a grade. Estou procurando quaisquer defeitos no exterior do chassi. Se encontrar algum, terei de consertá-lo e começar tudo de novo. No caso deste, há algumas imperfeições aqui que não podem, de maneira alguma, permanecer nesta peça. Eu preciso falar com meu supervisor e consertar. Uma vez obtido uma grade sem marcas, o técnico instala o ornamento icônico do capô. A mascote Espírito do Êxtase foi encomendada em 1911 e esculpida pelo renomado artista Charles Sykes. E está presente em todos os modelos desde então. Hoje, o Espírito do Êxtase está montado em um mecanismo retrátil, que envia o ornamento para a grade por controle remoto ou automaticamente, caso ocorra uma colisão. A principal linha de montagem é composta por 11 oficinas de excelência artesanal. Aqui os carros começam como uma concha pintada na oficina 1 e deixam a linha de montagem na oficina 11 como um automóvel completo e funcionando. O Phantom vem em 4 modelos. O sedã 4 portas original ou saloon. O Phantom com a base de direção estendida que aumenta em 25 centímetros o espaço para as pernas do banco traseiro. O conversível com 2 portas, apelidado de Coupé Drop Head. E mais recentemente, um capota-fibra de 2 portas, ou Coupé. Os 4 modelos Phantom são fabricados na mesma linha ao mesmo tempo. Cada um deles personalizado, chamado Programa Sob Medida. As opções são ilimitadas. A Rolls-Royce fará qualquer coisa que o cliente desejar, até um porta-luvas personalizado para um piquenique com champanhe embutido no porta-malas. 80% dos nossos carros são feitos sob medida, em todos os detalhes. E é isso que atrai o cliente. Ele ou ela terá algo exclusivo, totalmente pessoal. Sim, é caríssimo, mas eles adoram. Eles curtem a experiência de construir o carro conosco. A compra de um carro como o Rolls-Royce é uma experiência emocional. Você tem a chance de escolher muitas coisas, entre elas as cores e padrões que deseja. Uma vez que os designers desenvolvem uma ideia até seus mínimos detalhes, seus desenhos e esboços são convertidos em um modelo digital em 3D. Essas informações podem ser usadas para a apreciação do cliente e também para determinar a viabilidade do projeto. Essas coisas têm de funcionar no ambiente do carro. Aqui podemos ver uma unidade de refrigeração, onde poderemos colocar 3 garrafas de champanhe. E é possível adicionar isso ao carro com uma pequena mudança e um custo mínimo. Devido à longevidade típica do Rolls-Royce, qualquer objeto instalado no carro do cliente precisa ser feito de forma a durar muito tempo. De repente, me dou conta de que este carro poderá durar mais do que eu. Sem problema. Você está fazendo história, sem dúvida, com esses carros. Por isso, temos de nos concentrar no aspecto da qualidade para estar à altura dos padrões do Rolls-Royce. Para garantir a fabricação adequada de tantos carros personalizados, cada veículo tem um número de identificação único e documentos que indicam as opções específicas que o acompanham. Na primeira oficina da linha de montagem, o foco é assegurar que cada Phantom irá rodar silenciosamente, uma característica pela qual o Rolls-Royce também é famoso. Nesta oficina, instalaremos dispositivos que eliminarão ruídos de alta e baixa frequências. Os funcionários instalam blocos de espuma de alta densidade para evitar ruídos de baixa frequência, como o barulho surdo dos pneus em vias ásperas.
Eles também aplicam tiras de material à prova de som feitas com betume, uma substância densa semelhante ao alcatrão para ajudar a minimizar ruídos de alta frequência, tais como rangidos, chacoalhar e o barulho do vento. Esses componentes são aplicados à carroceria antes da afiação e colocação do carpete. Longe dos olhos, longe do pensamento, mas o carro é bem silencioso para o seu ocupante. Juntamente com o material para diminuir ruídos, os técnicos instalam 2 grandes alto-falantes na câmara de ressonância localizada sob um engenhoso piso duplo. Em seguida, na segunda oficina, os técnicos passam toda a fiação sob o chassi. Mais de 1 quilômetro de fios impulsiona e controla todos os componentes eletrônicos do carro. Eles também instalam alto-falantes para o sistema Lexicon, de qualidade profissional. Terceira oficina. Se o Phantom for um conversível, nesta oficina os técnicos instalarão uma grande capota dobrável. Ela pesa cerca de 90 quilos. E para os montadores, um peso extra para ajudar a colocá-la na posição. O mecanismo deve estar perfeitamente alinhado e ajustado dentro do veículo. A seguir, eles prendem o compartimento traseiro e o ajustam para um perfeito alinhamento. Quarta oficina. Aqui os técnicos instalam o painel de instrumentos. É uma peça inteiriça super forte e rígida de magnésio fundido. Pesando quase 7 quilos, é uma das peças de fundição mais complexas já utilizadas em um carro. É uma peça inteiriça e por um bom motivo. Historicamente, na manufatura automotiva, é aqui que ouvimos rangidos e chacoalhadas, porque há muitos componentes pequenos. Isso foi eliminado no Rolls-Royce através do uso de uma grande liga de fundição no painel. Uma vez instalado o painel de instrumentos, o restante das partes de madeira do Phantom pode ser colocada. A madeira, finamente trabalhada, é uma marca registrada do interior dos Rolls-Royces desde o início. Muitos componentes do interior do Phantom são revestidos de madeira laminada. Na verdade, há 42 partes revestidas de madeira no interior do Phantom Standard. E todas são feitas aqui na carpintaria da Rolls-Royce. É necessário um mês para fazer um conjunto completo. Um simples repouso de braço requer dias de trabalho, cortando, manipulando e unindo grande variedade de madeira com a arte de belas peças. O Rolls-Royce é arte. E assim, inevitavelmente, há muitos homens trabalhando longas horas para que tenhamos uma peça de qualidade no carro. A carpintaria oferece uma grande variedade de espécies de todo o mundo, incluindo pau rosa, nogueira, freixo e olmo. Logicamente, com o programa sob medida, as opções são praticamente ilimitadas. Um cliente nos pediu para usarmos uma espécie chamada Feronia limonia. Este é um pedaço dessa madeira, e no momento há apenas um carro com um conjunto como este. A madeira contém padrões intrincados e bonitos de fibra, chamados veios. No interior do Phantom, o veio é simetricamente refletido no centro do painel de instrumentos. E isso significa que o veio no trabalho de madeira do lado direito do carro combina com o do lado esquerdo. Para conseguir esse efeito, pedaços alternados de compensado são colocados de frente um para o outro em uma técnica conhecida como imitação de livro. Chama-se imitação de livro porque pegamos 2 folhas e abrimos para que combinem em um efeito espelho ou um efeito borboleta. E tem esse nome porque é como abrir um livro. O artesão alinha cada pedaço de compensado para que os padrões se encaixem perfeitamente. Se alguma coisa estiver levemente fora, sobrando, nós cortamos, usando um bisturi.
Nós manipulamos todos os nós, alinhamos esta extremidade e alinhamos o centro de forma a obtermos uma combinação perfeita na peça toda. A imitação de livro não só torna o interior do carro simétrico, como cria efeitos visuais interessantes. A arte da imitação de livro ganha vida. Um rosto. Os especialistas em madeira lixam cada parte até que fiquem tão macias quanto seda. As partes de madeira de cada carro são encaminhadas para receber 6 camadas de verniz. Quando voltam, os especialistas lustram cada parte para obter um brilho perfeito. E depois os anexam aos componentes do interior do carro. Finalmente, as partes cobertas de madeira são entregues à oficina 5, na linha de montagem, onde os técnicos as instalam, cuidando para que não sofram arranhões durante o processo. É preciso ter muito cuidado com as partes de madeira. Você tem apenas uma oportunidade para colocá-las sem danificar a madeira. Seria muito trabalho ter de refazer tudo, além de atrasar a produção. Se não puder ser evitado, as partes arranhadas são marcadas para Steve repará-las. É preciso retirar o verniz, as partes arranhadas, levá-las para a cabine de polimento e poli-las novamente. Agora está na hora do Phantom ganhar seus músculos. Na oficina 6, 2 técnicos prendem o enorme sistema de transmissão ao chassi. O sistema de transmissão é desenvolvido de maneira única por nossa empresa-mãe para o Rolls-Royce. É um V12. Com 6,75 litros, ele desenvolve 453 cavalos de força. Ele tem um ângulo de torção bem raso, para evitar deslizamentos. O incrivelmente compacto motor V12 de alumínio foi desenhado para uma força de torção baixa em vez de alta velocidade. A força de torção baixa é a força para fazer um veículo pesado subir e descer sem qualquer esforço. Para conseguir isso, o Rolls-Royce usa injeção de combustível direta, na qual cada cilindro é alimentado com a quantidade exata de combustível, tornando-o mais eficiente e poderoso. A força de torção baixa permite que um carro grande, na maioria dos casos, saia em segunda, o que dá a sensação de uma aceleração sem esforço, ou flutuação, como a Rolls-Royce chama. A aceleração é incrível para um carro tão pesado. É como estar em um tapete mágico. De volta à linha de montagem, 2 técnicos montam o sistema de transmissão em um carrinho motorizado chamado Match. Eles ajudam com o levantamento. Os eixos vão primeiro os da traseira e depois os da dianteira. Depois, os técnicos parafusam a transmissão automática do Phantom no enorme motor. Em seguida, ele é colocado no lugar. Tudo o que resta é o sistema de transmissão. Depois, um transformador de motor leva o sistema de transmissão para baixo da carroceria, levantando-a na posição perfeita. Esse procedimento se chama casamento. Agora os técnicos colocam cada peça no lugar certo, garantindo que cada parafuso esteja prendendo a peça correta. Um casamento típico leva 1h30 para ser completado. Depois do casamento, o carro recebe seu acabamento como a grade clássica. Estou verificando todos os vãos para ver se todos se encaixam no capô e no fundo. Tem um vão aqui. Em cima dele tem 4 milímetros. É um bom vão. Parece muito inteligente. Está tudo parecendo muito bom. Está terminado.
Acompanhando o processo de embutir à mão, os funcionários da oficina 8 estão instalando manualmente as janelas do carro, um processo chamado de vitrificação. Normalmente, em uma fábrica de grande volume, isso é feito por um robô que faz ambos os vidros em questão de segundos. Uma pistola especial ajuda o funcionário a aplicar apenas o volume certo de selador ao redor da janela. Depois, os outros instaladores usam um aparelho conhecido como assistente de peso para levantar e ajustar o para-brisa. Assim que a parte de fora do carro está completa, ele está pronto para o suntuoso estofamento. A oficina de couros da fábrica faz todo o estofamento para o carro. As 60 pessoas que trabalham com o carro aqui combinam alta tecnologia com especialização humana para alcançar resultados que se encaixem aos padrões de um Rolls-Royce. No Phantom, a questão é a qualidade que damos ao carro, e a qualidade tem que começar com matéria-prima. Se não tivermos a matéria-prima correta, então nada mais dará certo. O interior do Phantom requer uma média de 75 metros quadrados ou 18 metades de couro natural. As pessoas que trabalham na loja levarão 17 dias para completar o interior de um carro. Há 15 cores na paleta padrão, embora um Rolls-Royce possa ser pintado em qualquer cor pedida. Aqui temos um pequeno exemplo de todas as cores disponíveis para compradores de Rolls-Royces. Há tantas cores na paleta que, sejam elas normais ou sob medida, não podemos ter todas aqui ao mesmo tempo. E por isso precisamos ter um subconjunto de cores que precisamos para produzir todas. Todo o estofado de um Phantom começa com isso, um pedaço sólido de couro tingido. Primeiro, um inspetor verifica cada pedaço meticulosamente, procurando mudanças na textura ou manchas que afetem a uniformidade no estofamento. Usando um giz de cera, ele marca cuidadosamente cada imperfeição. Nós estamos procurando pequenas marcas, cicatrizes. A gente esfrega a mão e começa a sentir imperfeições que devem ser marcadas. O técnico que corta as 450 peças de couro individuais usadas em cada Phantom começa guiando uma projeção a laser de cada peça sobre cada seção apropriada do couro. O objetivo? Evitar qualquer imperfeição. Uma das maiores peças que cortamos é a que fica de um lado a outro do painel. Ela fica diretamente na linha de visão do cliente, por isso essa parte tem de estar absolutamente perfeita. Não pode haver cicatrizes nem vestígios de mosquitos, tem de ser uma peça perfeita. A seguir, os técnicos estendem o couro em uma mesa de corte. Um aspirador puxa o couro para baixo para evitar que saia do lugar e depois uma lâmina guiada a laser, controlada por computador, automarcadora com movimento de vai e vem, corta o couro em uma velocidade de 56 mil incisões por minuto. Depois que as peças foram cortadas, as costureiras começam o cansativo trabalho de costurar os painéis de couro. A parte mais importante do trabalho são os pespontos, os pontos que ficam visíveis. É extremamente difícil manter esses pontos alinhados nos cantos e um dos painéis mais cruciais é o que fica diretamente na frente do motorista, o painel frontal. A coisa mais importante é a linha de costura. Ela tem que ficar retinha, o que é muito difícil, como pode ver. A atenção ao detalhe é para que a costura pareça reta, mas a costura nunca fica 100%, porque é feita à mão. Muitas das peças de couro são coladas a uma fina camada de espuma que forra o componente que fica por baixo. O painel que o Paul está fazendo é uma das principais características do carro e, do nosso ponto de vista, é o ponto principal. A gente leva alguns meses aprendendo a qualidade do padrão Rolls-Royce. Os assentos não são apenas estofados aqui, eles também são feitos à mão.
Este é um assento RR1 do Phantom. Ele está colocando o primeiro estágio da cobertura. Essas coberturas são muito apertadas. Nessa operação, como se pode ver, 2 pessoas são necessárias. Esta costura tem de ficar alinhada com o encosto. É importante ter o lugar exato. Antes dos assentos serem mandados para a linha de montagem, o técnico os testa em uma cabine à prova de som para ter certeza de que eles não vão ranger ou chacoalhar. Na oficina número 9 da linha de montagem são instalados os assentos de veludo do Phantom. Um único funcionário pode posicionar os assentos graças a outro assistente de peso. Quando o Phantom chega à oficina 10, ele está com todos os fluidos necessários e está quase pronto, mas não antes de receber um último toque tradicional do Rolls-Royce. O Phantom está pronto para um último toque da Rolls-Royce, o Coach Line. O Coach Line é um risco contrastante ao longo do contorno do carro. Não há máquinas ou robôs para pintar o Coach Line em um Rolls-Royce. O pintor, Mark Kurt, pinta ele mesmo, cada um à mão livre. Aqui eu sou o único que faz isso. Ninguém mais faz isso aqui. Foi só uma questão de desenvolver uma técnica para isso. O segredo de Mark para pintar uma linha reta é giz de alfaiate de alta qualidade. Se eu não usar esse giz, os meus dedos grudam e eu não consigo fazer uma linha reta. São 3 horas cansativas para pintar cada linha. Com o passar dos anos, eu me lembro de cada carro que pintei. Conheço cada carro que saiu daqui e a única coisa que não sei é quem os comprou. Sou o único que pode fazer isso. Todos eles são meus. Na oficina 11, as rodas são montadas e o motor é ligado. O Phantom sai da linha de produção. Mas ainda não está terminado. Não mesmo. Nesse ponto, a equipe de controle de qualidade está apenas começando. Antes que possa ir a qualquer lugar, cada novo Phantom passa por uma bateria de testes. O teste de água é usado para garantir que o passageiro, as malas e os compartimentos de motor estejam protegidos contra a água. Os testes sujeitam o carro a um afogamento de 20 minutos com jatos de água de pressão de 73 graus. O teste é para simular as monções. Temos certeza que ele passará no teste. Não vamos ter problemas com o cliente. Como parte do teste de água, um técnico usa um endoscópio para ter certeza de que não há nenhum vazamento para dentro dos painéis. Até agora está tudo bem. No sacudidor controlado por computador, bombas cíclicas chacoalham os pilares da plataforma que testa a suspensão. Estamos ouvindo os barulhos desnecessários. Durante o teste da esteira rolante, os avaliadores levam o carro a 125 km por hora para garantir que os principais sistemas estejam funcionando de acordo. Nenhum carro sai da fábrica para o cliente, nem é embarcado para entrega até que tenha passado no teste da estrada.
A suspensão está perfeita e permite que o carro deslize pela estrada. Obviamente, todos os buracos e rachaduras no asfalto são absorvidos, e então você não sente nada. Isso faz a experiência de dirigir algo prazeroso. Depois que o carro passou por todos os testes e foi considerado o mais perfeito possível, ele vai para a linha de chegada, onde está finalmente terminado, pronto para o cliente. Leva cerca de 6 meses para que um cliente como Chuck Kavitsky receba o Phantom que adquiriu. Chuck esperou por esse carro a vida toda. Tudo começou nos anos 60, quando ele viu um Rolls Royce na TV. Foi amor à primeira vista. Eu literalmente disse, quero ter um desses um dia. Quando eu crescer, eu quero um. Bom, Chuck cresceu e realizou o sonho de sua vida, possuir um carro luxuoso. Não é só o fato de ter um Rolls Royce, sabe? Era um Rolls Royce particular, conversível. Para mim, isso foi o máximo. Entrar no carro, baixar a capota e aproveitar o dia é demais. Eu fico achando que isso tinha que acontecer. É o melhor, simplesmente o melhor. Hoje, o Phantom Rolls-Royce é uma mistura de um século de tradição britânica juntamente com o melhor da engenharia. Sua fabricação exige a habilidade e a precisão de centenas de artesãos excepcionais em 3 megafábricas localizadas em 2 países, todos dedicados ao mesmo objetivo: a excelência em veículos. Versão Marshmallow São Paulo.